como eu faço isso. Então, eu acredito que da forma que eu montei esse roteiro, né, essa conversa, a gente vai conseguir te trazer dicas, te trazer não só dicas, mas um pouco mais de aprofundamento de como você pode trabalhar, né, como você pode operar no seu dia a dia, para que efetivamente você use o planejamento a seu favor, né, para que você tenha mais tranquilidade, mais qualidade no seu trabalho, né, nas suas horas de trabalho e também mais tranquilidade. Você não vá para casa ou não feche a tampa, né, não abaixa a tampa do seu computador se você estiver trabalhando no home office com aquele sentimento de que, puxa, eu deixei coisa para fazer amanhã que eu devia fazer hoje. E muitas vezes eu quero dizer o seguinte: não defina muitas metas, né? Tem ali, olhe para você, faça uma análise fiel, né, de quem você é, das expectativas que se tem a seu respeito, e não seja tão exigente, tão, vamos dizer assim, perfeccionista e exigir tanto de você, né? Eu acho que é muito importante conversar com a sua liderança, entender quais são as expectativas que a empresa tem em relação ao seu trabalho, para você fazer um trabalho focado, planejado, onde você consiga estabelecer uma metodologia, uma rotina, para que você entregue esses resultados com excelência e que você tenha, né, aí um trabalho de influenciar a sua equipe sem grandes surpresas, sem grandes novidades, e fazer com que todos fiquem contentes, né? É muito importante a liderança trazer essa confiança e essa leveza para a equipe, porque afinal de contas, gente, o trabalho, né, eu já disse isso em outro momento, o trabalho ele deveria ser a nossa brincadeira de adulto. E muitas vezes a gente vê o quê? Vê as pessoas amarradas, se arrastando, trabalhando super cansado, muitas vezes trabalhando mais horas, e não é necessário. Se você implementar, né, um planejamento e obviamente, né, adequado àquilo que você pode entregar, àquilo que se espera de você, né, e que esteja isso plenamente alinhado, certamente você vai ter muito mais alegria, muito mais satisfação de trabalhar, de liderar pessoas, de atingir resultados, ok? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre essa primeira pergunta aqui, que dá um pano para manga, dá para falar bastante coisa. Ela diz o seguinte, é uma profissional, enfim, ela diz o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia que, sinceramente, eu me sinto perdida. Qual que deveria ser o meu papel no planejamento estratégico da empresa? Porque eu sou cobrada disso, mas eu não sei como agir. Bom, eu vou te trazer algumas informações aqui. Na verdade, claro, né, é um trabalho que a gente faz aí a longo prazo, mas o que é importante um líder, né, um líder que quer se destacar, que quer ser uma referência, que quer ter qualidade de vida, né, que realmente busca um equilíbrio de fato entre vida profissional e vida pessoal, porque eu não acredito que ninguém seja efetivamente feliz só se não tem trabalho, né? Porque às vezes a pessoa fala, se eu não tivesse trabalho, eu iria viajar o mundo, e eu acho que o trabalho ele é muito importante, né? Ele é uma ação que representa muito do que a gente é, né? A gente é aquilo que a gente faz, e a gente passa muitas horas trabalhando, né? Isso e pode ser gostoso e pode ser leve, né? Desde que você obviamente faça algo que você goste. E se você fizer algo que você gosta, você vai levar tanta relevância para tantas pessoas, né? Você vai conseguir contribuir com tanta gente, que eu acho que não trabalhar é um desperdício, né? Da capacidade que você recebeu aí do Criador, né? De Deus. Então é importante a gente trabalhar. Então, eu diria o seguinte, quais são, né, as atribuições de um líder, né? De um líder que está ali envolvido, que está muito envolvido, muito interessado em contribuir efetivamente com a sua atividade, com aquilo que ele tem de melhor para a sua equipe, para a empresa, e para a sociedade, e para a economia, e para o país, e por aí vai, né? E fazer um trabalho com excelência, assim, não perfeito, mas com excelência. É muito importante você pensar lá na frente, né? Não fica olhando aqui e agora. Procura ter uma visão maior, assim, uma visão além do alcance, como se diz, né? Importante você pensar assim, puxa,
quais são as minhas capacidades reais, né? Do que eu sou bom e o que eu preciso melhorar e quais são os potenciais ou a capacidade que cada um da minha equipe tem, né? Como que a gente pode melhorar um processo? Se tem oportunidade, eu vejo assim, às vezes a pessoa faz mais do mesmo, né? E a gente, enquanto líder, a gente precisa olhar, né, lá na frente, pensar assim, aonde que eu posso melhorar, né? O que eu posso fazer para melhorar esse processo, né? O que eu posso fazer para reduzir esse custo, o que eu posso fazer para otimizar esse tempo, o que eu posso fazer para usar mais o talento daquele profissional, né? Como é que eu posso extrair mais e melhor resultados, como é que eu posso melhorar a qualidade da entrega dos meus profissionais, onde que eu posso agir. Então é muito importante você ter ali, como eu falei no início, um penso, né, o que eu posso fazer, avaliar, um líder, né, um bom líder, ele não fica respondendo coisas no automático, né? Ele deixou de ser aquele especialista, aquele executor de tarefas, e ele está de fato um passo acima, né, gente? As pessoas, elas são pagas pelo que elas fazem, e só que para a gente fazer algo diferente, a gente precisa pensar, a gente precisa questionar, a gente precisa avaliar. Então é muito importante que você pense, né, e pense lá na frente, olhando assim, aonde que nós estamos e o que a gente pode fazer para melhorar. E isso você não precisa fazer só, você pode, né, e deve conversar com a sua equipe e extrair essas melhorias, né, do trabalho com a sua equipe. Os japoneses, né, eles se tornaram aí na década de 70, 80 uma grande potência econômica, porque uma das metodologias que eles utilizaram era estar muito mais próximo das pessoas que realizavam as atividades, e com isso eles identificavam oportunidades. Por exemplo, o programa de trainee, a gente vê muitos trainees indo a fábricas, olhar a linha de produção, para identificar ali, conversar com as pessoas que estão ali realizando o trabalho operacional, para identificar oportunidades de redução de custos, porque a pessoa que está ali realizando a atividade, otimização de tempo, né? A pessoa que está ali realizando a atividade, ela não é só um executor, ele também pensa, né? Então, é muito importante que o líder também esteja um passo à frente, ele esteja ali pensando ali na frente, né, no que pode ser feito de melhor para melhorar, para trazer qualidade tanto para o seu trabalho quanto para o trabalho da sua equipe e, consequentemente, para o trabalho da empresa, para os resultados, enfim, né. Uma outra coisa, planejamento, né, super importante. Então, se você não tem o hábito de se planejar, a minha primeira sugestão é que você compre uma agenda e você comece a anotar, né, quais são as atividades que você tem aí ao longo do mês, agendamento de reuniões, quais são as entregas, né, as datas de entregas de trabalhos dos seus liderados, as entregas de outras áreas, você assinalar ali as atividades que precisam ser feitas naquela semana ou especificamente naquele dia. É muito importante você ter um planejamento macro, mas você também fazer um acompanhamento, né, das suas atividades no dia a dia, na semana e também, e isso é muito importante, dos seus liderados. É fundamental, você não precisa trazer a responsabilidade da entrega da atividade para você, mas você precisa participar, você precisa garantir que as pessoas entreguem aquilo que elas se comprometeram, né? Uma outra coisa muito importante é acompanhar, fazer um acompanhamento da atividade, né? O que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo, né? Você identificar ali oportunidades, onde você pode ajudar, de repente tem ali um contato, né? Uma pessoa que está entravando o processo, ou travando o processo, né? E aí ela não sabe, o seu liderado não sabe como agir, e você tem ali uma forma muito simples de resolver aquele problema. E se você não estiver ali participando do dia a dia, né, se você não estiver acompanhando a atividade do seu liderado, da sua equipe, você perde a oportunidade de ajudar, de facilitar o trabalho, e que é uma das suas principais atividades, né? Outra coisa muito importante é você orientar. Então, normalmente a gente, né, acha assim, vou passar um planejamento. O planejamento, muitas vezes, gente, como cultura, a gente não planeja para trabalhar o desdobramento. A gente acaba fazendo planejamento para entregar porque estão pedindo, né? Porque nós fomos demandados. E isso é algo que a gente, como liderança, precisa abandonar, porque a gente precisa entender, né, quais são as razões daquilo que eu estou
sendo demandado. E se eu estou sendo demandado em realizar um planejamento, eu preciso fazer com que aquele planejamento ele não seja só um PowerPoint bonito, né? Mas que ele seja algo factível, né? Que eu consiga atingir o resultado. E para isso, como é que eu vou conseguir atingir o resultado, né? Se não também orientando a minha equipe como fazer. E muitas vezes a gente que lida com gente, a gente percebe que um dos maiores problemas da liderança é a comunicação. Então eu digo assim, olha, precisa ser feito o trabalho em 5 slides com a qualidade X, com tais resultados sendo apontados, mas eu não garanto que a pessoa que está ouvindo, ela entenda como é de fato que eu quero receber, né? E eu preciso considerar que essa pessoa é diferente de mim. E também eu não desço no nível dela, muitas vezes eu não tenho uma comunicação, né, de via dupla, de mão dupla, onde ela diga assim, não entendi. Então ela só faz assim, tá bom, e quando ela entrega, tá totalmente diferente daquilo que você gostaria de receber. Então a orientação, né, de como você quer o trabalho, de como você quer receber o trabalho, com qual qualidade, com prazo, né, em que prazo você quer receber, ela é sua responsabilidade. E conforme, obviamente, você vai trabalhando com a sua equipe, você vai orientando, e eles vão pegando o seu jeitão, eles vão saber como é que você gosta de receber o trabalho de uma forma geral, né? Mas é importante que você esteja ali apto, pronto, acessível para fazer a orientação das atividades, né, de como você quer de como precisa ser feito, não como você quer, mas como precisa ser feito, e também ouvir deles aquilo que poderia ser mais fácil, que poderia facilitar, que eles veem que daquela forma que você orientou é legal, mas que eles têm uma outra forma que vai otimizar tempo, recursos, esteja aberto, né? Então, uma outra dica tenha uma comunicação de mão dupla, né? Que as pessoas, que tanto você fala, como as pessoas também te acessem para conversar e tenham uma escuta plena, né? Ouça o que as pessoas estão falando e procure entender o porquê que elas estão falando aquilo, que vai te ajudar bastante a ter aí uma posição de liderança respeitável, admirada, né? E claro, né, não é só isso, mas assim, antes você facilitou, antes você incentivou, antes você motivou, e por isso, né, e por essa escuta ativa, por essa audição plena e por essa comunicação aberta que você estabelece, que você é admirado, respeitado, né, e as pessoas te veem como um ajudador. Bom, uma outra coisa né, é super importante a gente incentivar o trabalho. Por quê? Porque como profissionais, todos nós conhecemos os nossos pontos fortes, né, conhecemos os nossos pontos fracos, mas muitas vezes nós temos pontos cegos que a gente não vê, né, e que a gente precisa de ajuda de pessoas para dizer assim, vai lá, né. Então assim, palavras de confiança, palavras de incentivo, né, dizer, olha, eu confio em você, eu sei que você faz bem, faça, né, eu confio na sua entrega. Isso são coisas que incentivam a pessoa, ou por exemplo, né, dar autonomia, se você tem ali um profissional que já é mais sênior e que você confia na entrega dele, né, tanto na competência técnica quanto na qualidade e no compromisso, né, de datas, de entregas, enfim, dê autonomia, deixa ele fazer do jeito dele, com o brilho dele, né, reconheça o valor pessoal que essa pessoa coloca nas suas atividades e seja maestro, e tenha orgulho de ter pessoas que te agregam, que trazem formas diferentes de trabalhar, né? Então eu acho que uma outra coisa assim que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Se a gente faz o que a gente gosta, a gente não faz por obrigação, né? A gente faz por satisfação. A pessoa que lidera por obrigação, ela não é líder, né? Ela não vai nunca ser um líder influente. Então é importante você ter satisfação naquilo que você faz. E a gente lidera por exemplo, gente. Não adianta. Não adianta eu dizer assim, olha, você precisa planejar e eu sou uma pessoa que não planejo. Ai, você precisa ser organizada e eu, enquanto líder, ser uma pessoa desorganizada, desleixada, né? Ai, você precisa comunicar bem e eu não ter essa preocupação de me comunicar, de ser né? Precisa ser transparente. É importante a gente trabalhar com transparência e você ser uma pessoa que esconde, que pouco fala, que não é transparente. Então, você lidera muito mais por exemplo, né, das suas ações, da sua conduta, do que de fato pelo aquilo que você fala. Às vezes você prepara ali um speech bonito, né, você tem um discurso bonito, mas você não tem coerência nas suas ações. Então isso são coisas que a gente precisa pensar. Então,
só recapitulando, vamos dizer, né? Quais são as atribuições então do líder? Ele precisa pensar na frente, ter uma visão além do alcance, né? Precisa planejar, que é super importante, coordenar o trabalho das pessoas, né? Com o conceito de, não de perfeição, mas de excelência, tá implementando esse conceito de excelência, né? Para que a pessoa faça o melhor que ela pode, que ela possa, com as ferramentas que ela tem no hoje, no agora. Então não é assim, se eu tiver tal coisa, eu vou fazer melhor. Não, hoje, como é que eu posso fazer melhor? E estimular isso, incentivar isso nas pessoas. Faça o melhor que você pode, né? Acompanhe o trabalho das pessoas, oriente o trabalho da sua equipe, incentive o trabalho da sua equipe, né? E seja exemplo, né? Dê o exemplo para que as pessoas sigam você, para que as pessoas admirem você e para que as pessoas, inclusive, te defendam numa hora ou outra aí que tiver uma conversa de corredor, ele diga assim, olha, o meu chefe, né, o meu líder, ele é um cara que eu posso contar, ele é acessível, ele me ajuda. Quando a gente ouve isso, é muito gostoso, tanto da gente quanto das pessoas que são líderes, a gente percebe ali um valor incrível, né? Porque você percebe que a pessoa tem feito um bom trabalho, ele tem doado aquilo que ele tem de melhor, né? E que ele está realmente realizando a atividade principal dele, né? Que é coordenar as pessoas e coordenar recursos humanos, e não somente acompanhar e organizar e gerir processos, né? E atividades.